Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio deste podcast, que surge no âmbito do projeto Mediação para a Inclusão no Ensino Superior, financiado pelo Instituto Nacional para a Comunicação. O meu nome é Soraya e vou estar acompanhada pela Marinha Inês. Embarcamos mais uma vez neste desafio e hoje temos connosco três convidados muito especiais: Alexandre, Paula e Afonso. Para quem não conhece, o projeto de Mediação para a Inclusão no Ensino Superior foi implementado em parceria com o Instituto Politécnico de Santarém, a quem desde já agradecemos, e foi desenhado com o objetivo de capacitar a comunidade educativa deste Politécnico. Em termos práticos, o projeto formou jovens universitários das várias escolas do Politécnico no sentido de se tornarem mediadores para a inclusão, potenciando não apenas a inclusão, mas também a participação social de estudantes com deficiência no ensino superior. Além disto, formamos também docentes e outros técnicos com o objetivo de reforçar as práticas inclusivas que já fazem parte da essência desta instituição. De forma breve, vamos então conhecer os nossos convidados. O Alexandre é um estudante de enfermagem, frequenta a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém e participou também na formação de mediadores para a inclusão, sendo agora um mediador. A Paula é psicóloga na Rede NE e é a pessoa de contacto no âmbito deste projeto com quem temos articulado diretamente para o sucesso do mesmo. A Paula participou também na formação dirigida a docentes e outros técnicos do Politécnico. E por fim, e não menos importante, temos também o Afonso, que é um jovem estudante autista, encontrando-se a frequentar um curso TESP, portanto um curso técnico superior profissional, na Escola Superior Agrária do Politécnico. Alexandre, Paulo e Afonso, muito obrigada desde já pela vossa presença e vamos então dar início a esta conversa. E se calhar então começamos aqui pelo Alexandre e a primeira pergunta que te queríamos dirigir era perceber qual é que foi a tua motivação para te inscreveres no curso. Portanto, quando surgiu aqui esta Sim. oportunidade, qual é que foi a motivação? O que é que te levou a Eu inscreveres? acho que a minha motivação principal foi mais em termos pessoais, ou seja, Ok. eu tenho muita ambição de querer sempre ajudar o próximo no que me é possível, e quando percebi o que é que o projeto envolvia, fiquei muito interessado em poder fazer a diferença, muito mais no meu ambiente, que é o ensino superior. E pronto, poder fazer essa diferença acho que seria uma mais-valia também para mim. Um, Pronto, acho que essa foi a minha primeira motivação. E depois também é a busca pelo conhecimento, ou seja, acho que muito mais nesta área, pronto, posso ter muito mais conhecimento sobre a parte da mediação, que ou seja, eu sei o que é que pode envolver, mas Claro. cada vez a saber mais. A parte da inclusão, que, à semelhança do meu curso, posso ter muito mais conhecimento e mais especificidade sobre pronto, cada situação. Sim. E pronto, e também parte do autismo, que sinto que seja uma lacuna, se calhar, na minha formação base, Ok. e ter mais conhecimento sobre isso acho que era também uma mais-valia para mim. Temos tens aqui uma particularidade muito interessante, né? Que és um estudante na área da saúde e, Sim. portanto, também tem aqui, houve aqui, foi uma experiência muito interessante, porque tivemos um grupo de estudantes com formações muito diversas e o Alexandre era, de facto, aqui o único na área da saúde. E pegando nisso, que tipo de aprendizagens é que tu destacas no curso que frequentaste e que consideras que são realmente positivas, tendo tu, ou frequentando tu um curso na área da saúde? Um, eu senti que durante o curso inteiro, senti que é semelhante à enfermagem, é a teoria do holismo, Ok. de englobar a pessoa no seu todo e conhecer a individualidade dela. E acho que também ou seja, é um fator muito importante para também implementarmos a parte da inclusão e também para podermos pronto, implementar a mediação. E acho que foi um fator que foi falado indiretamente durante todos os módulos do Uhum. curso, e acho que foi muito importante durante o curso inteiro. Também podia salientar a parte da comunicação, que foi um dos módulos que acho que foi dos mais interessantes para mim e que eu também não estava à espera que pudesse englobar no curso. Porque na realidade, enquanto mediadores, nós também temos de ter um papel importante de como é que estamos a falar com as outras pessoas, como é que estamos a envolver as outras pessoas na mediação, Uhum. e Sem acho dúvida. que
à semelhança pronto, na área da saúde, nós também lidamos com pessoas, temos de ter essas capacidades pessoais e acho que foi um pronto, que eu queria evidenciar do curso que foi muito interessante. Porque até para quem não tem esse conhecimento, não é? Nós, na altura, quando delineamos a formação, o objetivo foi, de facto, tentar passar pelo máximo de áreas possíveis, não só para dar aqui uma abrangência daquilo que é, de facto, a mediação, mas olhar aqui para outras vertentes, nomeadamente a comunicação, que falámos também muito sobre isso, Sim. a questão das especificidades que são associadas ao autismo, e, portanto, tentamos, de facto, nas horas que estavam destinadas ao curso, ter aqui ou potenciar, não é? E dar-vos ferramentas, de facto, práticas também que permitissem que isto que se tornasse real, não é? Já percebemos aqui que a nível profissional, de facto, a formação te trouxe aqui, de facto, algumas mais-valias, e a nível pessoal, o que é que Eu, achas que foi assim uma maior mais-valia? eu acho que a nível pessoal foi mais relacionado, ou seja, acho que me abriu uma porta no meu dia a dia sobre a inclusão, de estar mais atento ao Sim. meu ambiente, ou seja, nós somos seres humanos sociais e necessitamos também de participar nesta sociedade e estarmos incluídos também é importante estarmos a perceber o que é que podemos melhorar na nossa sociedade e esta parte da inclusão pronto, é importantíssima e também se calhar era algo que eu não pensava tanto no meu dia a dia e acho que pessoalmente foi o que o curso mais me trouxe, foi mais pensar em situações pronto, no dia a dia, o que é que poderíamos melhorar. E acho que se todas as pessoas se tivessem essa ideologia, talvez conseguíssemos alterar mais a sociedade e ser uma sociedade mais Mas inclusive, sim. inclusiva e pronto, acho que foi o maior. Ainda quase que no fundo um abre-olhos, não é? Lembrar-nos de Sim, algumas situações que de facto não, que nós conseguimos, nós passamos na rua, não é? E há muitas coisas que de facto não estão bem, conseguimos percepcionar também sim, as atitudes dos outros e é esse um bocadinho o feedback que nós também fomos tendo, não é? Este abre-olhos de realmente são situações que não são inclusivas, são situações que podem ser melhoradas, não é? Tendo em conta que frequentaste então o curso, na tua perspectiva, quais é que consideras serem aqui as maiores dificuldades das pessoas autistas no contexto universitário, portanto, e de que forma é que o mediador, e neste caso tu enquanto mediador, também consideras que é possível apoiar estas pessoas, portanto? eu sinto que, obviamente, é tudo um caso muito único. É Sim, muito conforme a pessoa, conforme também o meio, mas sinto que provavelmente as, as problemáticas que possam existir é mais no sentido na parte da comunicação, sem dúvida. na parte do ambiente, poder ser muito estimulante, e também, ou seja, em termos de comunicação também as conversas mais complexas, Sim, mais sim, falamos também muito sobre isso, não é? sim, Nesta interpretação muito literal que pode acontecer, nesta dificuldade a nível da própria comunicação, não é? E na importância também que cada um de nós, não só enquanto pessoas, mas também mesmo adquirindo aqui este papel medidor, também pode ter para facilitar esses contextos, sem sim. dúvida. Pronto, e acho que enquanto mediador é um papel fundamental para, ou seja, ajudar a pessoa a superar, porque a vida académica é já tão complexa que, ou seja, podermos ajudar pelo menos durante as aulas, durante o estudo, acho que faz toda a diferença para o sucesso e para a vida académica ser muito mais tranquila Equilibrada. e estável. Exatamente. Um, e pronto, eu acho que é essa relação que nós temos de estabelecer com a pessoa com quem vamos lidar diretamente e depois com os pares, ou seja, avaliar de que forma é que podemos adequar as pessoas e também o ambiente Sim. a essa pessoa. E no fundo também esta consciencialização que cada um de nós e vocês enquanto pedidores também podem fazer para com os outros, não é? Sim, Portanto, também terem esta capacidade de sensibilizar e de alertar as pessoas que estão à volta, que muitas vezes não estão tão sensibilizadas para estas questões, não é? E esta capacidade que vocês podem ter de,
como já tem também um conhecimento mais global sobre estas questões, de poder alertar também as outras pessoas, porque sabemos que muitas Sim, vezes algumas atitudes também que surgem, por exemplo, mais discriminatórias ou não tão inclusivas, sim. não são de má vontade ou de má fé, muitas vezes a pessoa não está realmente sensibilizada nem preparada muitas vezes para lidar com algumas situações. Alexandre, agora, se tivesses que descrever a formação numa palavra, qual é que seria assim a primeira palavra que te vem à cabeça? Eu sinto que a palavra que mais define este curso pode ser transformadora, Ok, boa. no sentido de, pronto, como eu disse anteriormente, abrir uma porta para este mundo da inclusão e de uma visão diferente sobre as coisas que muitas pessoas podem ter a boa intenção de ser mais empáticos, de ser, pronto, ter mais uma abertura para pessoas com necessidades específicas. No entanto, este curso, pronto, abriu-me, porque obviamente que eu tento sempre ser mais empático, Claro. mas acho que o curso deu-me mais ferramentas e uma maneira diferente de olhar para as coisas que elas realmente são. E era um bocadinho também esse o objetivo na altura Sim, quando construímos. Portanto, ainda bem que o feedback é esse e que a palavra é transformador, porque é aqui uma palavra também muito interessante, porque o objetivo era um bocadinho este, era capacitar-vos e dotar-vos de competências que vos permitissem depois atuar com pessoas, portanto, neste contexto universitário, que possam necessitar ou ter uma maior necessidade de apoio, não é? Porque nós costumamos sempre dizer isto, sobretudo quando falamos com os mais pequeninos. Todos nós somos diferentes, portanto, não há ninguém que seja igual. Se eu sou melhor a português, alguém há de ser melhor noutra área, portanto, e aqui também vem muito estas questões ao de cima, portanto, ainda bem que foi esse o feedback, Alexandra. Se calhar agora passamos aqui à próxima convidada, a Paula, não é? Sim, certíssimo. Paula, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui connosco. É um prazer. A Paula foi uma das pessoas com quem mantivemos contacto desde o início do projeto. E a primeira pergunta é: qual era a expectativa do Instituto Politécnico de Santarém no estabelecimento da parceria com a Inovar Autismo para a implementação deste projeto? É assim, eu não poderei falar exatamente na ótica do Instituto, mas como acompanhei desde o início, Claro. este processo, ele surgiu muito naturalmente de uma forma de estar das pessoas que estão dentro do Instituto Politécnico de Santarém e no decorrer de um contacto que tivemos com o assistente pessoal da Inovar Autismo, que acompanha um dos nossos estudantes e, portanto, houve uma abertura do Politécnico convidando alguém da Inovar Autismo para vir participar numa reunião da Rede NE e, a partir daí, ficou uma porta aberta para uma colaboração no âmbito de criar, no fundo, Uma sinergia, não é? uma melhor... trabalhar melhor aquilo que se pretende internamente, que é tornar este o BIP Santarém mais inclusivo e dar ferramentas a quem quer e, no fundo, fazer um caminho mais inclusivo, no fundo, sim, que já existe. Não estamos a criar nada de novo, estamos, claro, no fundo, a reforçar, a dar claro. ferramentas ao que já está a ser feito e a criar um caminho mais estruturado. Quando surgiu o vosso convite, a vice-presidente aceitou a situação logo de uma forma muito... E, na altura, a coordenadora da Responsabilidade Social e da Rede NE, a professora Georgette Lima, acharam que poderia ser... Foi na altura em que nós tentámos um bocado que este projeto fosse mais do sentido de uma mediação, não só para a situação do autismo, mas para todas, porque, no fundo, é isso que nós necessitamos. Sim. No fundo... juntar sinergias no sentido de criar, no fundo, uma figura que faz todo o sentido e que no fundo, já está a ser assegurada de uma forma mais informal, com alguns processos de tutoria interpares que nós tentamos estabelecer em relação a alguns estudantes, mas que, com uma formação deste género, teria um impacto completamente diferente e, portanto, que foi de facto a cereja no topo do bolo, penso eu, não é? Ficamos contentes. Enquanto técnica, gostaria que falasse um pouco sobre o trabalho desenvolvido pela Rede NE na identificação e intervenção com estudantes com necessidades educativas específicas. Como é que vocês fazem este trabalho? É assim, a rede trabalha essencialmente com os estudantes que são sinalizados por si próprios. Ou seja, nós dependemos de ser o estudante
muitas vezes a tomar a iniciativa de dizer eu preciso. Mas claro que contamos com toda a comunidade e com a sensibilidade de docentes, não docentes, e que num ambiente como o do IP isso é muito, muito relevante, não é? Toda a comunidade académica acaba por contribuir para que o próprio estudante vá tentando até desmistificar algumas coisas, algumas ideias e algumas experiências anteriores que no processo anterior de frequência do secundário que também já vem, não é? Pronto, que as pessoas acham que vão ser menos ou vão ter algum tipo de desconsideração ou pelo facto de estarem sinalizados. Pronto. Aqui o objetivo nunca será esse. Portanto, nós, como sabem, aqui a nível do ensino superior não há uma legislação e, portanto, por um lado é mau porque não existe um enquadramento, não existe financiamento, não existe uma quantidade de situações deste lado. Por outro lado, dá-nos espaço para sermos muito mais genuínos e por dentro das possibilidades que temos em termos financeiros e em termos de recursos humanos, que não são muitas, fazermos um trabalho que é aquele em que acreditamos. E, portanto, durante todo este processo, a rede, oficialmente, em termos de regulamento, foi criada em 2018, sempre houve uma resposta às necessidades sempre atrás do prejuízo, como se costuma dizer, não é? Portanto, aparece uma situação e vamos tentar dar-lhe uma resposta. Desde 2018 tem-se tentado criar, sem haver uma estrutura ainda muito organizada, e nos últimos tempos, de facto, temos tentado fazer um trabalho muito mais permanente e, portanto, também, estamos a tentar, e este ano foi o ano que eu acho que conseguimos fazê-lo de uma forma mais sistemática, apanhar todos os estudantes que nos pediram ajuda de uma forma inicial, pedir-lhes perguntar-lhes o que é que eles precisam, explicar-lhes o que é a rede, o que é possível, melhorar todos os circuitos de comunicação internos e com o estudante e abrir as portas com contactos frequentes e, portanto, como eu dizia ainda há pouco aqui, informalmente ao Afonso, dizer-lhes que nós gostamos de saber quando está tudo a correr bem e não só quando há algum problema, que é uma forma de criar sinergias e abrir portas e ao mesmo tempo, através desta sinalização, e trabalhando também a questão da inclusão com todos os intervenientes da comunidade, ou seja, nós temos que melhorar os circuitos com os coordenadores de curso, tentamos melhorar com os docentes, com os próprios académicos, com os técnicos, a comunidade educativa, todas as pessoas que, os serviços de ação social, ou seja, todas as pessoas que de alguma forma participam na comunidade, que é a comunidade académica. Até porque isto não é só para os estudantes. A inclusão é um processo que é aceitar as diferenças que existem na sociedade e, portanto, isto não é só destinado a estudantes, também dentro de uma cultura institucional abrange o próprio pessoal, abrange a comunidade com que trabalhamos no exterior e, portanto, é de uma forma muito abrangente uma postura que a vice-presidência e o Politécnico, representado pela vice-presidente, têm tentado implementar e, portanto, eu penso que... No fundo, têm construído aqui as bases necessárias para... Neste momento, temos, além do apoio individual, trabalhamos também em intervenções mais com turmas, com sensibilização em algumas sessões que temos desenvolvido com algumas temáticas específicas e estamos até a alargar a forma de intervir, porque estamos também a tentar criar as tais pontes. Nós estamos a fazer mediação. Nós somos neste momento o nosso papel principal, enquanto rede, está a ser mediar de forma a facilitar, porque nós temos excelentes estudantes, temos excelentes funcionários e temos pessoas que têm-no feito de uma forma altruísta, autónoma e que, se sentirem suporte, conseguem ir muito mais longe e até os próprios estudantes
que nos pedem ajuda são convidados a participar no seu próprio processo de inclusão, porque são os principais atores. Sem Portanto, dúvida. são eles de facto Nem que podia têm ser de outra que... forma, E é não assim é? que é suposto, exatamente. Portanto, nós consideramos neste momento de rede os mediadores de uma quantidade de processos que estão numa fase de consolidação. E acabam também por influenciar positivamente todos aqueles estudantes que ainda não estão sinalizados, ou por vergonha, ou por medo, ou por Não, e estamos a receio perceber que cada vez mais o facto de estarmos a dar uma resposta deste tipo está a permitir que, por exemplo, um Afonso, se tiver um colega que precise, diz, olha, vai lá porque vai haver uma resposta que vai corresponder às tuas necessidades. Portanto, agora, é preciso fazer aqui um salto que muitos deles não conseguem fazer, que é, até ao 12º ano, há uma exigência de escolaridade obrigatória quando estamos ao nível do superior e há uma exigência profissional de realização, pronto, determinado tipo de competências e, portanto, não estamos ao mesmo nível. Mas, no entanto, os mediadores que neste momento estamos a ser enquanto rede pretendem criar situações de equidade que permitam a qualquer estudante, independentemente das suas dificuldades, que acedeu ao ensino superior, consiga, dentro das suas possibilidades, aproveitar ao máximo o sítio para onde veio. Sim, até porque muitas vezes a dificuldade de estudantes com necessidades educativas específicas não é o ingresso, é depois a permanência e o sucesso, não é? Portanto, Sim, porque o sabemos ingresso que está muitos deles- bastante facilitado. Exatamente. Numa instituição como o IP Santarém, que não tem umas notas muito elevadas, o ingresso não é o problema. O problema é É a mesmo permanência, o sucesso. é criar condições de equidade que permitam, de facto, que o estudante tenha as condições para desenvolver ao máximo as suas capacidades. Sem dúvida. E por isso é que também numa fase de construção do projeto, não é? Fez sentido não só abranger os estudantes, mas também os próprios docentes e outros técnicos, portanto, os psicólogos da rede NE, portanto, e mesmo outros trabalhadores aqui do Politécnico, das mais diferentes áreas. Não, eu tenho uma noção, eu tenho uma visão global do projeto, porque, como vocês disseram, eu acompanhei desde o início, entretanto saiu a coordenadora, veio uma outra coordenadora, e assim, nós conseguimos envolver, isto é muito importante também, que para além da rede, temos envolvido a Escola Superior de Educação e alguns professores da Escola Superior de Educação. E, portanto, a ideia foi sempre tentar vir a reproduzir este projeto e, portanto, fazer este projeto crescer como uma Sem forma dúvida. de disseminação de boas práticas e de trabalho garantir de aqui rede. sustentabilidade. E esse, no fundo, é também o objetivo de todos os projetos, não é? Que eles não cessem assim que terminem efetivamente o projeto, mas que as entidades possam depois reproduzi-los e continuar, sem dúvida. Paula, a Paula frequentou a formação que foi ministrada aqui no âmbito deste curso. O que é que destaca de maior relevância, tendo em conta que esteve presente em todas as sessões? É assim, eu não iria tanto para os conteúdos, porque assim, basicamente eu domino algumas das temáticas. O autismo foi interessante porque, de facto, acaba por ser uma área, não foi a minha área mais de intervenção claro. e de trabalho e de estudo, e portanto... Mas eu salientava uma questão muito importante que foi a forma como foi dinamizada toda, um bocado na ótica do que dizia o Alexandre. A perspectiva correta de abordar esta questão é a questão de a inclusão não é um problema, é um desafio para todos nós. Ou seja, o mundo é diverso e nós temos que saber aceitar, integrar a diversidade, não é aceitar, ela existe. Não temos que a aceitar, só temos que saber lidar com ela. E isso fez parte de toda a abordagem, desde o início ao fim. E, por exemplo, foi muito relevante duas questões, e não foi tanto nos estudantes, porque eu também não tive presente nos estudantes, todos, acompanhei não é? à distância e, portanto, não foi mesmo. Mas na nossa formação eu achei duas coisas muito relevantes, que foi, para já, a adesão que houve ao nível dos técnicos quando se abriram as candidaturas. Nós tivemos... Expectável, não é? Não, e a questão foi esta, que foi lançado muito a medo, num período de quase férias escolares, em que estava... Tudo o que era docentes e não docentes estavam soberbados de trabalho no final do ano letivo, numa situação em que a gente pensou, bem, vamos lá ver o que é que isto vai dar, que isto é uma surpresa. E em 3, 4 dias tínhamos excedido o número de manifestações de interesse que estariam previstas para a frequência do curso.
E depois, surpreendentemente, todas essas pessoas quase continuaram a manifestar-se interessadas quando foi o início. A maioria dos que não frequentaram a formação, nós temos a sensação que foi por incapacidade do seu. Porque nós estamos a falar de uma formação de 25 horas, que para um docente, por exemplo, é uma sobrecarga muito grande, que coincide com o seu período letivo, não é? Claro. Ele tem horários letivos. E para um não docente acaba por também ter algum impacto, alguma até fora do seu horário de trabalho. Depois a abrangência das pessoas que se inscreveram, porque nós tivemos desde pessoas da área administrativa, tivemos quase todas as escolas, no início tivemos mesmo de todas as escolas, só que depois, devido à tal incapacidade de conjugar horários, não foi possível incluir uma das escolas. A participação depois, em termos das próprias sessões. Portanto, as pessoas tiveram ativamente, independentemente de para eles serem quase a primeira vez que falavam sobre o assunto ou que pensavam sobre o assunto, até serem de facto alguns peritos, que temos algumas pessoas que frequentaram a formação que são peritos nesta área, e portanto houve à vontade, vocês conseguiram criar um ambiente que, mais na ótica da tal vivência da diversidade, nós vivemos isso no nosso grupo portanto, éramos tão diversos e conseguirmos todos, eu pelo menos senti que as pessoas conseguiram participar, conseguiram envolver-se, pôr as questões que tinham que pôr, expor as suas dificuldades, portanto, houve ali uma partilha que é o que nós queremos que venha a acontecer no tal IP inclusivo que nós estamos a tentar criar, e portanto, para além dos conteúdos em si, que de facto eu acho que foram interessantes pela forma como foram abordados, porque ainda não terminou, ainda nos falta a parte mais prática. É verdade. Mas pronto, a questão da forma como os conteúdos foram abordados, penso que também estimulou um bocado a que isso acontecesse. Eu penso que foi muito interessante e que permitiu aquilo que se pretendia de facto, não é? O envolvimento das pessoas, a capacitação, o criar uma quantidade de sinergias entre as pessoas que pretendemos agora que hoje na sessão presencial que vai decorrer, consigamos fazer uma ponte para um futuro que se pretende que seja de continuidade e de, no fundo, fazer germinar estas sementes que são estas pessoas neste grupo que de facto tiveram empenhadas, apesar de todas as suas dificuldades, e depois o ter havido alguma flexibilidade facilitou também um bocado isso, não é? Já que estamos a falar em futuro, de que forma é que o IP Santarém pretende dar continuidade a este projeto e garantir aqui a sua sustentabilidade no futuro? Eu não posso dizer exatamente porque não sou IP Santarém, mas é assim, mas neste momento é assim. Exatamente. Eu acho que temos um grupo de estudantes muito interessante, pelo menos as vezes que eu fui à formação achei que são um grupo que muito proativo. Muito interessante e portanto esperamos que para o ano estejam disponíveis para o ano letivo. Ou ainda este ano letivo, não sabemos ainda porque isto vai depender dos timings que muitas vezes não para em conjunto com os que saírem agora também do outro curso, tentar perceber como é que vamos continuar isto. Houve uma preocupação desde o início com a criação do tal núcleo duro, que inclui pessoas ligadas à Escola Superior de Educação, à rede e à vice-presidência, que pensamos é a curto prazo, portanto, até em conjunto com a avaliação que irão fazer do projeto, tentar perceber como é que podemos transformar isto em algo que seja replicável, portanto, e que no futuro, abrangendo muito mais do que a questão do autismo, reformulando algumas questões, tentar um bocado transformar isto numa formação que seja disponibilizada e numa prática que seja de futuro. Não sei exatamente o que é que poderia ser, mas está na ótica de... Existe essa vontade, não é? E existe um núcleo que irá reunir já provavelmente quando houver
pronto, Oportunidade. uma oportunidade e também com algum feedback do próprio Para deixar projeto. dar a sementinha, não é? Para Sim, depois. E queríamos ver se não largávamos ainda tanto os estudantes, os mediadores dos dois grupos. Sim. Porque acabam, no caso dos docentes e não docentes, tem uma abrangência muito maior de escolas e de serviços, porque apanha os serviços centrais, os serviços de ação social e as várias escolas. No caso dos estudantes, são um núcleo de estudantes que, na sua formação, por serem quase todos da área da educação ou da saúde, no caso do Alexandre, necessitarem deste tipo de ferramentas para a sua prática. E, portanto, provavelmente será fácil vir a incorporar em algumas, eventualmente, em algumas... não sei, algumas UCs, alguma coisa transversal à própria formação académica, o suplemento ao diploma, uma microcredencial, pronto. Isto vai estar tudo em cima da mesa na altura em que se pensar no futuro, mas a ideia é que haja futuro. Portanto, e como isto vai ter que ser salvaguardado sempre, porque isto depende dos recursos humanos que tiverem afetos, depende dos recursos financeiros e depende única e exclusivamente do IP Santarém. Não tem qualquer financiamento para nós, nunca teve, portanto isto é um projeto que foi financiado para Inovar Autismo e nós fomos só parceiros. A sua replicação vai depender da forma como nós conseguirmos gerir os recursos e estes recursos humanos ótimos que vão sair agora destes 2 cursos e vir a reproduzir isto para o futuro. Sim. Mas sem dúvida eu também posso referir porque, pelo menos na área da saúde, eu senti que este curso fez muito sentido e até a falar com os meus colegas, quer ainda no curso ou já enfermeiros, nunca também viram um curso semelhante que fosse dado pelo IP Santarém, assim tão completo e que fosse tão interessante as temáticas e as dinâmicas, até porque é uma coisa que eu refiro sempre, as dinâmicas que houveram no trabalho de grupo, no envolver, enquanto que a semelhança, se calhar, das nossas aulas é muito mais positivo, mais matéria, pronto. E acho que foi mesmo uma dinâmica importante para, pelo menos na minha formação, e acho que até nos meus colegas eles demonstraram esse interesse quando eu estava a dar feedback, e acho que no futuro tem um bom futuro no IPS, sim. A ideia será replicar, junto dos estudantes é capaz de ser simples, porque é só perceber em que enquadramento, porque provavelmente o enquadramento do mediador terá que ser através de processos de projetos de voluntariado ou de tutoria. Sim. E, portanto, esses serão mais simples, porque depende mais simples em termos da proposta, porque os estudantes nem sempre aderem. Agora nós temos a tal semente e esperamos que as nossas sementinhas acabem por permitir a replicação deste projeto e facilitar a sua replicação. E é até muito, muito curioso o que o Paulo Santos estava a referir, a questão da formação não ser tão expositiva, não é? Que foi um dos cuidados que tivemos, porque de facto esta era uma formação que ia ser complementar àquilo que os estudantes já tinham durante o seu dia, não é? Durante a sua semana, e o objetivo era cativá-los, não é? De facto, a uma formação com uma temática distinta e que permitisse de facto também ser um momento de aprendizagem e colocar-vos um bocadinho no lugar do outro, não é? Por isso é que havia muitos casos práticos, muitas reflexões em conjunto, e o objetivo não era todo que fosse algo só expositivo, não é? Também para conseguirmos cativar-vos às temáticas e à continuação, não é? Porque podíamos ter depois muitas existências pelo caminho e não era todo esse o objetivo. Por exemplo, nós na área dos mediadores, dos docentes e não docentes, era importante perceber também a perspectiva dos não docentes, nomeadamente da área administrativa, dos serviços de ação social. E foi muito curioso também o interesse deles, não é? Porque é assim... a sua implementação deste tipo de estratégias é possível é fácil de perspectivar por um docente. Agora, é importante que estas pessoas que se manifestaram interessadas, que tiveram durante este período de 25 horas, que não é fácil, fora do seu horário de trabalho ou dentro do seu horário, mas para além das tarefas todas que... Claro. E, portanto, tem uma motivação grande para isto. É
perceber como é que elas veem a sua a aplicabilidade Sim, deste tipo como é que se de... pode enquadrar, não Não é? é? No fundo, sem dúvida. Isto é uma coisa que de facto era importante porque, no fundo, não foi por acaso que elas se inscreveram também e o não seu é por contributo. acaso que nós queremos aproveitar as mais-valias que elas vão ser a partir do momento em que fizeram o curso. Paula, se tivesse que descrever a formação numa palavra, qual seria? Eu acho que foi foi uma experiência muito interessante. Eu não consigo arranjar uma palavra para É descrever. difícil, não é? Porque eu acho que aquilo que eu dei mais relevância foi aspectos contextuais. Portanto, foi mesmo a partilha, a coesão entre as pessoas perceberem o que é que têm em conjunto, em comum. Ao contrário de somos todos diferentes, a aceitação da diferença e uma Mas palavra... também valorizar o que têm em comum. Mas perceberem que têm em comum uma visão do mundo, no fundo, a forma como foi vivida a formação por mim e penso que pelas pessoas, pelo menos com quem eu fui contactando, é que nós temos uma visão do mundo em que a diversidade está lá. Faz parte. Está lá. Portanto, nós só temos que saber como é que vamos viver com ela, não é? E a inclusão passa por isso, passa por aceitar a diferença e depois não estamos a falar só da área da deficiência dentro em pouco, não é? Porque temos que pensar nisto. No ensino superior, cada vez mais temos pessoas com deficiência, mas cada vez mais temos pessoas que têm outro tipo de necessidades de integração e a mediação vai ser É transversal, não é? uma das formas de lidar com a diversidade a todos os níveis. Exatamente. Portanto, com a inclusão de todos. Que é esse o objetivo, Exatamente. claro que sim. Obrigada, Paula. E agora vou passar aqui ao Afonso. Tem estado aqui a aguardar, não é? verdade. O Afonso não esteve na formação, mas tem acompanhado aqui também o nosso trabalho, o trabalho da Inovar Autismo, e é um estudante aqui do IP Santarém, e nós também gostávamos muito de ouvir a tua experiência. E então, a primeira pergunta é, como é que tem sido a tua experiência aqui, enquanto estudante, a frequentar o Politécnico de Santarém? Tem sido uma experiência bastante interessante. Que eu tinha tinha uma expectativa que seria algo muito diferente daquilo que está a ser. Eu achava que não ia gostar, que realmente não ia ser incluído. Pronto, estava com medo que isso acontecesse. Mas está a ser totalmente o contrário. Eu estou a adorar esta experiência porque é realmente sentir que se eu falhar, ainda assim tenho alguém que me vai estar lá a apoiar, independentemente se eu vou ter dificuldades ou não. E eu acho que isso é muito importante, principalmente. Sentires esse apoio, não é? Uma rede que realmente está lá Sim. para apoiar qualquer desafio que surja. E falando em desafios, quais foram assim, os maiores desafios que sentiste ao entrar aqui no IP Santarém? E também gostávamos de saber, além dos desafios, quais os aspectos positivos? Ok, os desafios, eu acho que é mesmo... No início foi entender onde é que eu iria ter aulas na escola agrária. É uma escola muito grande, É uma escola enorme e depois tem muitos edifícios velhos, então eu não sabia ao certo se aquele edifício era onde eu iria ter aulas, se não era, e pronto, esse aí foi o maior desafio que eu vi, mas depois passou a ser... superado, não é? E uma experiência também muito interessante, porque às vezes... no sítio onde eu por acaso achava que eram umas bombas de gasolina, afinal é o edifício da Resort of... eu não sei dizer aquele nome. Frutícolas, é isso. E às vezes estamos a ter química lá na sala de cima e faz-se aquele silêncio de quando a professora faz uma pergunta e nós não sabemos a resposta e ouvimos assim um mé do fundo e... Tens um contacto com a natureza muito presente, Sim. não é? Exato, é ter aulas numa quinta, como uma professora, pronto, minha me disse que nós estávamos realmente a ter aulas dentro de uma quinta. Então está a ser uma experiência bastante diferente e bastante natural. Eu acho que essa é a palavra.
Que bom. Afonso, há pouco eu reparei que estavas ali a concordar com uma coisa que a Paula disse, por causa da questão da legislação e de não haver aqui uma legislação que dê suporte aqui aos apoios que muitas vezes surgem no ensino superior. Queres dar aqui o teu ponto de vista sobre esta situação? Sim, embora essa lei já tenha sido implementada, o que acontece é que, por ser só uma lei que abrange até ao ensino secundário, muitas das vezes não estão a aplicá-la e há inúmeros casos que são reportados nas notícias e que nós vemos que na realidade eles precisam realmente desses apoios e não os têm. E enquanto aqui é algo que é realmente genuíno, de que não vem fruto de uma lei criada apenas para se dizer sim, está criado, mas depois não, aqui é uma coisa que fizeram e implementam porque querem realmente ajudar o aluno e eu acho que isso é muito importante porque até ajuda os estudantes a sentirem-se mais acolhidos e mais incluídos do que propriamente, por exemplo, numa escola onde dizem que vão implementar X medidas e depois só implementam muito pouco e o estudante muitas das vezes, sendo que não tem qualquer tipo de apoio, e depois é por isso que muitas das vezes falha e a dificuldade de aceder ao ensino superior muitas das vezes também vem daí, por causa das médias, de que não teve a média porque se calhar não teve a adaptação suficiente. Enquanto aqui não é bem assim, aqui nós sentimos essas adaptações a serem aplicadas e muitas das vezes até mesmo os professores são muito simpáticos relativamente a tudo isso e pelo menos eu tenho tido essa experiência que é muito positiva, que é os meus professores estão sempre dispostos a quererem me ajudar e sempre que eu tenho alguma dificuldade ou até mesmo alguma medida que pelo Politécnico não poder implementar, mas eles conseguem Arranjam sempre uma uma forma, estratégia, não não é? é? Para estratégia, conseguires ter exatamente. acesso. Exatamente. Portanto, no fundo, tu sentes que embora não exista aqui este enquadramento legal que já existe ao nível do ensino obrigatório, não é? Até o 12º ano, que tu tens esse apoio, não é? Que aqui no Politécnico de Santarém, aqui concretamente também com a rede, né? E articulação com os docentes, não é? E com outros técnicos também, que tens esse apoio efetivo daquilo que tu precisas, não é? Sim, e na realidade estas medidas todas que são aplicadas são muito mais rápidas e muito mais eficazes do que propriamente com o procedimento todo de um PEI, que muitas das vezes demora os tais 60 dias ou muito É algo mais mais orgânico, não é? para ser Flui mais. implementado. E é mais genuíno também porque vem do esforço que as pessoas realmente fazem para... Então aqui não há tanta burocracia de que é necessário ter um relatório de médico X e do... Não, aqui nós somos sinalizados já antes e depois é realmente a nossa parte também tem que ser a cooperação com as pessoas que nos querem ajudar e é essa a colaboração que nós também temos que ter. Ok, Sem dúvida. Muito bem. Eu já agora gostava de... Sim, força, Paula, claro. Porque é assim, nós tentamos desde o início fazer uma coisa que é inverter um bocado a situação. O estudante está habituado a ter um papel pouco ativo em todo o processo. sim. E nós aqui não fazemos isso. Nós dizemos desde o princípio que, para já, perguntamos o que é que precisam. Promover também aqui a autonomia Depois, dos estudantes. tentamos que sejam eles, junto dos seus docentes, do seu coordenador de curso. E nós temos uma coisa que eu acho que é muito importante, que ainda estamos a tentar afinar, que é, em todas as escolas nós temos um docente de referência. A rede não é um núcleo de 2 pessoas ou 3, é um núcleo que tem ramificações em todas as escolas. Em todas as escolas existe um docente de referência que, em termos de proximidade, pode ser um recurso para o estudante, no caso de o coordenador de curso, os docentes, e nós não conseguimos dar uma resposta. Portanto, tentamos, de facto, e trabalhamos em rede com esse docente de referência, que tem os casos todos sinalizados, eventualmente não terá uma resposta em relação a todos porque não é necessário, mas, como eu dizia desde o início, quem aciona tudo isto é o estudante. Portanto, é o estudante que proativamente tem que, para já, dizer eu quero ter o estatuto. Exatamente, Primeiro. não. Depois, eu
vou dizer ao meu professor, vou antecipadamente falar com ele para lhe dizer o que eu preciso é isto ou aquilo ou o outro. Se não consigo à primeira, vou conseguir à segunda. Se não... Pronto. O professor tem acesso a outro tipo de informação, mas o estudante é que tem que dizer muitas das medidas que nós preconizamos é se e quando solicitado. Faz parte quase do nosso código de conduta. É o estudante que decide se precisa ou não, se quer ou não, se dentro daquele contexto, daquela cadeira, daquela UC, necessita de um determinado apoio ou não. Claro. E, Esse portanto, também tem que ser ele a tomar. Porque, no fundo... dá-lhe a liberdade de também tomar estas E não decisões. só a não é? De liberdade, gerir a aqui. responsabilidade. Exatamente. Porque nós estamos a formar profissionais que no futuro têm que ter autonomia. Portanto, a autonomia dos profissionais que são formados pelo IP Santarém é igual para todos. Exatamente. Incluindo para aqueles que assumiram que querem ter um estatuto para lhes permitir a equidade no acesso à sua formação. Mas eles próprios têm que ter capacidade ou têm que desenvolvê-la, muitas vezes têm que a desenvolver, e daí o apoio muitas vezes da rede ser importante, porque nós damos reforço de arrisca, e às vezes abrimos a primeira porta para o coordenador de curso ou para o docente quando há ali, porque muitas vezes também é de um lado ou do outro. Claro. Isto são tudo pessoas e, portanto, a gente é um mundo muito grande, não podemos dizer que corre tudo bem ou que corre tudo mal, mas é preciso abrir portas e é nesta fase que o estudante é um bocado E o pressionado. Afonso também teve que fazer esse caminho, não é? Sim. Portanto, foi o Afonso que entrou aqui em contacto direto com a rede, né? E foi a partir daí que também se estabeleceu este contacto, não é? Foi. E depois vamos propondo alguns desafios que alguns pegam, nomeadamente no caso do Afonso, o trabalho em grupo. Sim, isso é verdade. Pronto, porque às vezes é preciso desafiar Claro. para conseguir que haja um crescimento e, portanto, E arriscar também, não é? e para deixar, no fundo, o futuro de todos, porque é isso que pretendemos com todos os estudantes do Instituto, Sim, sim. não é só especificamente Sim. com os estudantes que muitas vezes vêm com já medidas anteriores, vêm muito habituados a que outros decidam o que é que eles precisam. Sim, sim. E Isso esse acontece não em é o muitas- objetivo. E Nosso. ainda bem que não Sim, é esse o exatamente. objetivo. Não é o nosso objetivo. Boa. Afonso, tendo em conta aqui esta reflexão que fizeste e que nós adoramos, consideras que a figura do mediador para a inclusão é importante no contexto universitário, também tendo em conta aqui a tua experiência? Sim, eu acredito que seria, se eu tivesse um mediador, teria sido incrível, porque muitas das vezes, pelo menos no início, quando eu entrei para a escola agrária, foi bastante difícil eu conseguir perceber ao certo como é que as coisas ali dentro funcionavam, e muitas das vezes esse papel do mediador poderia ter ajudado. Claro que eu até hoje ainda digo que se calhar eu ainda beneficiarei bastante de ter um mediador, porque há coisas que para algumas pessoas são muito fáceis, mas para mim realmente não são. Só o facto de muitas das vezes eu estar a ver o horário e depois não conseguir perceber ao certo onde é que é a sala, só isso, muitas das vezes um mediador sei que me poderia ajudar muito. Ajudava também aqui a desconstruir e muitas vezes até a descomplexificar aqui algumas questões, não é? Podia ser de facto uma mais-valia, não é? Sim, exatamente. E era um bocadinho também esse o papel que é muito interessante ouvir aqui numa perspectiva pessoal, não é? E numa primeira pessoa a tua partilha e aquilo que tu sentes, porque efetivamente ao longo do curso também foi isso um bocadinho que nós sempre tentamos trazer, que é casos reais e casos específicos em concretos de pessoas, muitas das vezes até eram testemunhos que nos chegavam realmente, outros nós até pensávamos um bocadinho sobre eles, de experiências anteriores, que era um bocadinho isso que estavas a dizer, não é? Perceber que realmente eu até podia beneficiar, seja porque em determinadas áreas, seja se
calhar não precisas de um apoio tão preciso, por exemplo, a nível das aulas, mas se calhar para estas questões de horários, onde é que é a sala, a que horas, não é? Esta estruturação do teu dia na própria escola agrária, se calhar teria sido aqui uma mais-valia, quem sabe, não é? Tu ainda estás a frequentar a escola, portanto, ainda tens mais um aninho pelo menos pela frente, por isso... E até porque, como há pouco o Alexandre disse, cada apoio é muito único, não é? Vai sempre de acordo com as necessidades que a pessoa vai sentindo, e essas necessidades também podem ir variando ao longo do tempo, não é? Sem Portanto, dúvida. há que sempre ir adaptando as estratégias que surgem. Bem, acho que chegamos ao fim, está bem? Afonso, Alexandre e Paula, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo podermos estar aqui hoje convosco neste primeiro episódio e podermos falar um bocadinho sobre a mediação, sobre a importância do mediador e ter também aqui a perspectiva do Afonso. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem junto os vossos contactos para podermos chegar a mais pessoas e visitem o nosso site e redes sociais para se manterem a par de todas as novidades. Muito obrigada a todos e encontramos-nos no próximo episódio.